Agora prestar bastante atenção para a nossa revisão, para a nossa avaliação. Hoje nós vamos revisar a poluição da água, os estados físicos da água e a propriedade da matéria. Vamos lá. Sobre a poluição da água. Nós já sabemos que a água poluída é aquela água suja, contaminada e imprópria para o nosso consumo. Isso significa que eu não posso pegar essa água e beber, cozinhar, tomar banho, né? Isso entre outras coisas que eu tenho o costume de fazer com a água da torneira, porque essa água é contaminada. E na água contaminada, nós podemos encontrar agentes patogênicos como bactérias, vermes, protozoários e até mesmo vírus, que são causadores de diversas doenças. E essa água, ela de maneira nenhuma, ela pode ser ingerida. E nós encontramos a água poluída com 3 fontes de contaminação, que são os agrotóxicos, os resíduos e a chuva ácida. Quem lembra? Os agrotóxicos, como é que eles poluem a água? Quem lembra? Vamos lá. Que são utilizados na agricultura para evitar as pragas. Os agrotóxicos, eles acabam penetrando no solo e contaminando as águas subterrâneas, que se encontram nos lençóis freáticos. Então, essa é a participação dos agrotóxicos na contaminação da água. Ele contamina a água no modo químico. Os resíduos são os lixos que são descartados, né, isso, pela maioria da população, em córregos, em rios, na maioria da população, em locais que não tem um saneamento básico, lembrando, hein? E também, ele é uma grande fonte de contaminação, especialmente os resíduos industriais e domésticos. Então, aquele lixinho que você joga na rua, sem perceber, aquela embalagem de pirulito, ela acaba sendo levada para os rios, lagos, mares, e você acaba contribuindo ali para a poluição das águas. E a chuva ácida é aquela precipitação de água ácida, que acontece porque a água que é dissolvente de substâncias, ela inclui gases ácidos que são eliminados na maioria das vezes por indústrias, fazendo com que a água se torne corrosiva por causa da acidez. Nós sabemos que no meio ambiente existe água no ar e nas nuvens. Essa água ela está em forma de vapor, então por isso ela fica mais propícia a absorver os gases que estão em todo o meio ambiente. Há também um grande número de dejetos que a população ela descarrega em córregos, rios e mares, como eu já falei aqui antes, provocando a poluição das águas e causando doenças. Essa é a principal causa da poluição, quando a população ela descarrega os dejetos, né, todos os resíduos, nesses locais inapropriados. E toda essa poluição, ela pode causar algumas doenças. Dentre essas doenças, eu destaquei aqui as principais, que são a leptospirose, causada ali pela urina do rato, em contato com a água contaminada, a hepatite A, esquistossomose ou barriga d'água, a dengue e a cólera. E sobre os estados físicos da água, nós devemos lembrar que ela possui 3 estados, é isso? O sólido, o líquido e o gasoso. Nós podemos encontrar esses 3 estados na natureza. O estado sólido é quando a água ela se encontra em forma de gelo, como nós podemos observar na neve, no granizo, em icebergs e até mesmo aquele gelo que nós formamos na nossa geladeira. É a água em estado sólido. Já no estado líquido é quando a água ela está como a palavra ela já vem dizendo, em forma líquida, daquele jeito que sai das nossas torneiras, que nós usamos para tomar banho, escovar os dentes, cozinhar, para beber, é a água em estado líquido, na temperatura natural. Podemos observar também a água da chuva, que é em estado líquido, água de rios, lagos e mares, não só aquelas da torneira, hein? E estado gasoso é a água em forma de vapor, que também está no ar que nós respiramos, como eu já falei aqui antes, em pequenas partículas invisíveis e presente também nas nuvens. Sem água nas nuvens, nós não temos chuva. Por exemplo, do estado gasoso, vapor que sai da panela quando nós fervemos aquela água. Podemos observar, né, nitidamente aquela fumacinha saindo da panela quando ela está no fogo. É a água sendo transformada em estado gasoso. Agora nós vamos relembrar a propriedade da matéria. A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo aquilo que nós podemos, ocupar um lugar no espaço se chama de
matéria. E a matéria ela é definida por suas propriedades. Cada matéria pode apresentar características diferentes ou semelhantes uma das outras. Por exemplo, um livro é uma matéria e a água também é uma matéria. Não tem características iguais, não é isso? E dentre essas características, nós podemos também destacar as propriedades da matéria, que são 5: a impermeabilidade, o volume, a massa, a elasticidade e a densidade. Se vocês não lembram, vamos relembrar aqui cada uma delas. O que é impermeabilidade? É a propriedade que garante que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. É impossível, não é isso? Se você coloca 1 litro de água numa garrafa que tem capacidade de 1 litro, você não pode colocar mais 1 litro dentro daquela garrafa, porque não vai caber. Já está ocupando ali um espaço, então é impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando eu falo de corpos, eu não estou falando de nós não, com 2 braços, com 2 pernas. Os corpos aqui estão representando os objetos, não é isso? As coisas que nós conhecemos que tem aqui no nosso mundo. E a massa? A massa é a propriedade que define a quantidade de matéria que algo possui. Então, como é que eu sei o tamanho da matéria? Eu vou observar a sua massa. E o volume também está relacionado à massa, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Como eu falei, se é uma das propriedades não ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, também é a propriedade da matéria ter um lugarzinho só dela. Então, aquela capacidade de estar ali, ocupando aquele espaço, dizendo é só meu, se chama volume. E a elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, após ter sido forçado a crescer. Vocês podem observar, né? Naquela tira que nós chamamos de elástico, justamente por isso. Nós esticamos, né? Isso nós forçamos a crescer e depois ela retorna ao seu tamanho inicial. Então, isso se chama elasticidade. Também no chiclete, né, gente? Acontece também nas nossas gomas de mascar. E tem também a densidade, que é a propriedade que está relacionada ao volume da matéria. Densidade é aquilo que vai definir o quão duro ou o quão grosso é a matéria. Por exemplo, você tem a água. A água ela tem uma densidade que é diferente do gelo. Por que isso, gente? Porque são as propriedades da matéria. Como eu já falei, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, ela pode apresentar características iguais ou diferentes. Então, essa foi a nossa revisão de ciências. Continuando a nossa revisão, agora nós vamos para a geografia. Eu quero todo mundo craque, hein? Hoje nós vamos relembrar o que é distrito, o Brasil na América do Sul, a cidade e o campo. O que cada uma tem de interessante? Vamos lá. O que são distritos? Distritos são núcleos políticos que são formados por denominações menores. Então, toda ali uma área que dela são originadas outras áreas menores, nós chamamos de distrito. E os distritos, eles podem ser classificados de acordo com a sua função política. Podem ser distrito municipal, distrito estadual e distrito federal. Sobre o distrito municipal, nós podemos ressaltar que são áreas menores de administração do município, quer dizer, a cidade. Então, quando nós falamos de municipal, nós estamos falando de cidade. E nós podemos também perceber que o distrito ele tem uma hierarquia. Então, tem ali um órgão responsável, né, isso por comandar toda aquela área. No caso do distrito municipal, a hierarquia ela está no topo com o prefeito e depois vem os seus subordinados. Um distrito municipal é formado por cidades e bairros. Por exemplo, o nosso município ele é formado por Valença, Guaibim, Guerém, Maricoabo e Serra Grande, o nosso município. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui. A cidade de Valença ela é responsável por esse município, então ela domina todas essas áreas, por isso ela também é denominada distrito. O distrito estadual, ele é o núcleo de domínio entre um agrupamento de municípios, ou seja, aquela junção das cidades que formam os estados.
E no distrito estadual também tem uma hierarquia, também tem aquele órgão, não é isso, que domina outros órgãos menores. No caso do distrito estadual, quem comanda é o governador do estado. Por exemplo, nosso estado é Bahia, o governador do nosso estado é Rui Costa. Vamos lá. Como o nome já vem referindo, estamos nos falando de estados, que são centros de controle da economia. Valença, não é isso? Ela subordina as outras regiões menores e também é subordinada a uma região maior, que é o nosso estado. E Distrito Federal é onde está localizada a capital do nosso país, que é Brasília. O Distrito Federal, ele é o que ocupa o topo da hierarquia e domina todos os outros estados e capitais. É lá que está centralizado todo o poder político do país e também segue uma hierarquia que nós já conhecemos, não é isso? Quem é que comanda lá o Distrito Federal? É o nosso presidente. Sobre o Brasil da América do Sul. O Brasil é o nosso país, está localizado no continente, não é isso? E a parte chamada América do Sul. A maioria dos países que compõem a América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Quando nós falamos de fronteira, imaginamos aquela linha que une, não é isso? Um lugar ao outro, se chama de fronteira. Dentre os países que fazem fronteira com o Brasil, nós podemos perceber que a Argentina, a Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. Mas há 2 países também da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. São os únicos, que são o Chile e o Equador. Divisão política do nosso país. Olha só, o Brasil ele está dividido em distritos federais, como eu já falei aqui, Distrito Federal, estados e capitais, que no caso são os distritos municipais e os distritos estaduais. Pois essa divisão, ela facilita a localização dos lugares. Quando nós queremos encontrar algum lugar, nós vamos até o mapa, que se chama mapa político, onde nós podemos ter informações como cidades, capitais, não é isso? Os estados. E o Brasil, ele é o país que possui maior extensão da América do Sul, ou seja, ele é o maior país da América do Sul. A capital do Brasil, como eu já falei, se chama Brasília, que fica localizada lá no Distrito Federal. Mas o Brasil ele não é só dividido assim em mapa político, ele também foi dividido em regiões por um órgão chamado IBGE, porque devido à sua extensão e à sua diversidade cultural de relevo, de clima, de vegetação, entre outras diversidades, o IBGE ele decidiu dividir o Brasil em 5 regiões para ficar melhor a compreensão, né? Isso para estudar todos os dados direitinho. Dessas 5 regiões são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Agora nós vamos relembrar aqui a cidade e o campo. Podemos perceber claramente a divisão da paisagem entre a cidade e o campo. São muito diferentes, têm suas características próprias. A cidade, ela tem prédios, tem estradas, grande fluxo de pessoas, não é isso? O trânsito. Tem a movimentação de veículos nas vias e nas áreas urbanas. Que áreas urbanas são essas? Praças públicas, não é isso? E lugares de lazer. Já no campo, já é bem diferente. Nós podemos observar a predominância de áreas verdes, animais e rios. Vamos lá relembrar as características do campo. No campo, as pessoas estão mais ligadas à terra e se dedicam a atividades econômicas primárias, como a agricultura e a pecuária, que é pecuária, criação de animais. As construções são simples e geralmente não possuem mais do que 2 andares. Então, as casas lá são aquelas construções mais simples, não é isso? Diferente da cidade. Eles não constroem prédios no campo, entre outras características. Os animais no campo, eles ainda são utilizados como meio de transporte e não há muita agitação como na cidade, não há tanta poluição e nem aquele acúmulo de lixo. Então, a forma com que as pessoas convivem nos espaços urbanos é muito diferente do que as que vivem nos espaços rurais. Na cidade, as pessoas já costumam a ter aquela agitação no dia a dia, como a movimentação de veículos, os barulhos das indústrias e as grandes construções. As moradias na cidade são mais sofisticadas, são mais modernas, não é isso? Aprimoradas. E o trabalho na cidade ele não é 100% manual como no campo.
E há uma grande variedade na cidade de lojas, bancos, ou seja, centraliza todo o comércio, não é isso? A compra e a venda. O comércio ele é centralizado na cidade. Então, essa foi a nossa revisão de geografia. Vamos passar agora para a nossa próxima revisão. Revisão de história. Prestem bastante atenção. Hoje nós vamos revisar os assuntos da nossa prova, que é a chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros habitantes e as transformações ocorridas na cidade. Vamos lá. Sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, nós podemos relembrar que os portugueses eles chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, a mando do rei Dom Manuel. Que houve ali uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, dentre marinheiros, soldados e padres. Essa expedição, que foi a mando do rei Dom Manuel, ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha o objetivo de chegar às Índias, contornando ali todo o continente africano. Mas o destino, trouxe eles aqui até a nossa terra, trouxe eles aqui até o Brasil. Todos os registros dessa expedição foi escrito pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que narrou todos os acontecimentos em um documento destinado ao rei e falou também sobre a terra que encontraram aqui e os indígenas que moravam. Então ali ele era o escrivão, aquela pessoa que estava ali para relembrar todos os acontecimentos, para não deixar cair no esquecimento. Sempre nas expedições tinham escrivães. E nessa expedição que foi comandada por Pedro Álvares Cabral, o escrivão foi Pero Vaz de Caminha. Lembrem aí. Houve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre os portugueses e espanhóis, no ano de 1494, que dividiu o Novo Mundo em duas partes. Mas alguns países não gostaram dessa decisão, porque acharam muito injusto. Por que só os portugueses e os espanhóis teriam domínio sobre o Novo Mundo? Que países foram esses? A Inglaterra, a Holanda, a França, entre outros países. E até mais tarde eles revidaram. Observem aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, o Brasil dividido ao meio, de acordo com esse Tratado de Tordesilhas, um lado que pertence à Espanha e outro lado que pertence a Portugal. Quais os nomes que o Brasil recebeu? Quem lembra? Quando os portugueses eles chegaram aqui na nossa terra, eles pensaram que tinham chegado em uma ilha. Então eles deram o nome de Ilha de Veracruz. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que haviam chegado a uma grande terra e passou também a chamar de Terra de Santa Cruz. Aí o tempo foi passando e o pau-brasil, que era a madeira que tinha uma tinta forte, passou a ser a matéria-prima de grande valor. Começou então a ser extraída e vendida em grande quantidade na Europa. Olha só o nome, pau-brasil. Foi então que em 1527 a nossa terra passou a ser chamada de Brasil. E os primeiros habitantes que designaram que o Brasil era a terra de palmeiras, quem foram esses primeiros habitantes? Foram os indígenas. Então eles chamavam o Brasil de Pindorama, que significa a terra das palmeiras na língua tupi. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, como eu já falei aqui anteriormente. E havia cerca de 5 milhões do nosso território antes da chegada dos portugueses. E um elemento cultural marcante na cultura indígena é a formação de tribos. Os índios, antigamente, eles se dividiam em 7 grandes povos, que eram o Tupi, o Aruaque, Tapuias, Caraíba, Pano e Charrua. Como eu já falei, com a característica marcante dos indígenas era a formação de tribo, nós precisamos também entender melhor o que é uma tribo. Tribo, para os indígenas, é um grupo de famílias que fazem a sua aldeia em uma mesma área, que falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Então, tribo é sinônimo de união, isso de parceria. Eles estão sempre juntos. A maior parte dos povos indígenas vivem da coleta de frutos, da caça e da pesca, ou seja, de todos aqueles elementos da natureza. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como o seu arco e a sua flecha. E entre as tribos há uma divisão do trabalho por gênero, que interessante. Por exemplo,
As mulheres, elas são encarregadas da plantação e da colheita, da preparação da comida, da confecção de redes e cestos, produção de farinha e cuidado com as crianças. Já os homens recebem aquele trabalho mais pesado, que é a derrubada de árvores, a preparação da terra para o plantio, a caça e a pesca, a produção ali de arcos e flechas e também canoas, construção de moradia, proteção da tribo e algumas expedições guerreiras. São aí, os trabalhos dos homens. E sobre as transformações ocorridas na cidade, já é outro assunto, hein? A organização dos primeiros grupos de habitação era baseada majoritariamente na agricultura. As primeiras cidades foram formadas às margens de rios, porque a boa colheita ela dependia da boa irrigação do solo. Então era de extrema importância aquela cidade estar sempre perto ali do rio, da água, porque a água nós sabemos que é a unidade fundamental da vida e é essencial para a agricultura e mantimento da vida. As aldeias, posteriormente, elas evoluíram para cidades. E depois da Revolução Industrial que aconteceu no final do século XVIII, as cidades elas passaram a ser um centro de produção industrial, tendo a presença de fábricas e polos de produção. Mas o que foi que possibilitou o desenvolvimento das cidades? Porque as cidades elas se desenvolveram de modo muito rápido. Isso se deu ao fato da presença de fábricas e também o avanço da tecnologia, que influenciou e muito o ritmo de crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado é o seu processo de urbanização. Lembrando que urbanização é o crescimento das cidades em moradias, em casas, em população e também na economia. As cidades elas passaram também a ser grandes centros de serviços, com bancos, repartições de saúde, educação, lojas de tecnologias. Então já tinha ali muitos atrativos se destacando do campo. A cidade ela apresentava um modo de vida melhor, com mais conforto, não é isso? A economia era melhor, ou seja, ela foi mais atraente. Então as pessoas elas passaram a sair do campo e morar na cidade. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês estejam aí preparadíssimos para a nossa prova. Estudem mais um pouco do conteúdo do livro. Busquem as nossas videoaulas. Sigam todas as orientações que está no grupo da escola. Não se atrasem. Cheguem com antecedência. Se preparem na sua mesinha, fardadinho, com o seu lápis e a sua borracha na mão. Já deixem o cabeçalho pronto. Beijo, espero vocês.